Olá! Olá a todos. Peço desculpa aqui desses minutinhos, mas hoje tem sido um dia bem difícil e então hoje temos uma convidada especial que vai ser muito legal. Quero que vocês nos acompanhem e acho que vai ser ótimo. Então, vamos começar já, porque eu já estou com 6 minutos de atraso, não 7, 6. 6 minutos de atraso e hoje eu tenho um assunto para vos falar que é muito interessante. E é um assunto muito sério na realidade. Então é assim, eu tô com pouca luz, deixa eu até abrir aqui, deixar um pouquinho mais iluminado. Porque hoje está um dia lindo, mas vamos deixar aqui um pouquinho mais iluminado, mais clarinho. E acho que eu não sei porque eu estou me achando tão longe, mas pronto, vamos, olá, meu amigo, tudo bem? Tenho aqui um amigo que faz uma parte de treinamento em casa que é fantástico, depois a gente pode falar deles. Eu tenho que fazer aqui um doble clique em cima do... marcar o comentário. Não sei se eu fiz direito, mas pronto. Acho que sim. Pronto. E então vamos hoje conversar de um monte de coisas interessantes, ok? Então, para já nós vamos falar de uma coisa que não é assim muito... As pessoas não gostam muito disso, mas é fundamental quando estamos num processo, tanto, e aqui vale para cirurgia, vale para método Apollo, vale para quem está fazendo um cuidado alimentar simplesmente, vale para quando se está fazendo uma questão de exercício físico especificamente, vale para tudo. Eu acho que o grande vilão que nós temos, eu vou ter que mandar um recadinho para essa gente parar de fazer barulho lá embaixo, mas daqui a pouco eles vão vir para cá e eles param. Pronto, senão eu vou ter que sair daqui. E senão vou me escutar gritar, né? Então, melhor não. Vamos manter aqui um pouco de estilo. Senão tem que pegar aqui 3 gritos e não dá muito certo. Então, é assim, o maior vilão, o maior problema, o maior inimigo dos nossos logros somos nós mesmos, ok? E normalmente por uma questão tão básica, tão simples, que eu vou fazer aqui o favor de recalcar um pouco essa dinâmica, ok? E a situação vale um beijinho para ti. A situação é tão simples, mas tem a ver com uma coisa básica que se chama organização, ok? A organização é fundamental para a gente ter sucesso nas coisas, tanto a nível financeiro, quanto a nível emocional, quanto a nível psicológico, quanto a nível amoroso. Ou seja, temos que ter aqui um mínimo de organização, ok? Porque a organização nos permite planejar ou planear e ter determinadas situações controladas. Porque o grande problema é quando você está num processo de dieta, digamos assim, de um plano alimentar que está a fazer por um cuidado, por uma coisa que quer fazer, e de repente chega em casa e não tem nada que sirva para fazer a nossa dieta. Aí o que acontece? A gente vai para aquilo que a gente tem em casa por mais simples, que normalmente é o mais calórico, porque terminamos com um pão, com um pouco de queijo, com um pouco do que quase todas as pessoas fazem, ok? E quando estão com fome, então um pouco de desorganização, que não tem nada mais simples em casa para fazer, a gente vai para aquilo que nos dá emoção, que é queijo derretido, coisas quentes e que tenham esse olor, todas essas situações. E isso é uma situação assim desnecessária, ela não tem que acontecer. Ela não tem que acontecer se não for do vosso interesse. Porque às vezes podemos querer fazer coisas diferentes. E então, isso também é louvável porque vale um bocado de organização para ter isso. Então, aqui a primeira coisa é a gente, quando vai fazer, seja ele qual for. Por exemplo, hoje eu tive pacientes na clínica que vão à cirurgia.
Então, a gente ajuda o paciente a que faça essa coisa básica no começo, de congelar a sopinha, de congelar os suminhos, de fazer coisas para que quando a pessoa, de repente, pode não se sentir muito bem, pode se sentir não tão à vontade de fazer alguma coisa e que ela tenha alguma coisa já preparada, que ela pode tirar do freezer, aquecer e consumir e comer, ok? Que não lhe cause problema ela ter que ir resolver isso. Mas isso implica organização e implica disciplina e implica uma coisa que é um pouco de constância, de ser constante nos nossos objetivos e naquilo que a gente quer para ter sucesso dentro do que é, vamos dizer aqui, o que é o plano alimentar. Mas poderíamos estar pensando nisso em relação a trabalho, poderíamos estar pensando nisso em relação à situação amorosa, podemos estar pensando nisso em todos os planos da nossa vida. Então, a questão de se organizar para poder fazer as coisas te permite ter chance de negociar contigo mesmo o que queres fazer, como é que queres fazer, por quê, aonde e quando. Então, aqui é fundamental ter essa situação um pouco controlada. Pode parecer muito, não, a gente se organiza. Não, a organização dá trabalho. A organização não é fácil fazer. Ter essa disciplina de cuidar ou de saber o que eu vou comer com um leve antecipo, pelo menos basta o antecipo do dia, ou desse dia e do dia seguinte. O ideal é que a gente pudesse planear mais ou menos uma semana. Uma semana permite a gente fazer as compras e ter em casa as coisas. Então, é muito grato chegar em casa e dizer assim, hoje eu vou fazer uma salada. E ter em casa e ter a salada para fazer, e ter os tomatinhos para cortar, e ter um queijinho para pôr de fonte proteica dentro da salada, ou ter um ovo que em 10 minutos cozinha, enquanto a gente tira a roupa e vai se arrumar e toma um banho, o ovo está cozido, que fica quente, em seguida é só pôr ele na água fria que em seguida esfria. Ou seja, são situações muito simples. Agora, quando não nos obrigamos a ter essa constância, digamos assim, isso faz com que as situações sejam mais complexas, sejam mais difíceis. Portanto, aqui é fundamental que a gente tenha faça esse pequeno exercício de ter isso e fazer isso com frequência, ok? É uma das condições mais importantes e é o que mais a gente abandona um plano alimentar, um exercício, uma situação por às vezes não se planejar. O exercício é muito comum, porque ou começa a chover, ou porque não deu tempo hoje e tal, hoje eu não fui e amanhã de repente eu já entro naquela coisa de me estancar e também não vou. Então é fundamental a gente ter um pouquinho desse detalhe. Aqui tem já a nossa convidada está aqui, de ter esse detalhe de ir organizando efetivamente de uma forma bem simples, de uma forma bem fácil, essa situação da disciplina, de ser constante nas coisas, e sobretudo quando é relacionado à nossa alimentação. Às vezes, exatamente. Então, aqui nós já vamos puxar um pouquinho o assunto, porque eu já vou chamar a Mônica para a Mônica entrar conosco. E eu queria muito que vocês assim tentassem se organizar, de pensar o que, independente se estão dentro de um plano alimentar regular ou regulado, digamos assim, que tem tudo direitinho. Aqui para mim era importante que tivessem a condição de poder desenhar, por exemplo, um pequeno menu. E hoje em dia tem na net uns menuzinhos lindos que a gente faz e é só descarregar, baixar e preencher, que dá para preencher à mão, dá para preencher no computador. Tem uns que são de destacar, de folhinha de destacar e você colar na parede. Ou seja, tem inúmeras versões que são graciosíssimas, que são bonitas, que são até animadas, para poder ter essa delicadeza. Porque quando vocês escrevem aquilo fica um pouco impregnado na vossa ideia de que ou eu tenho que comprar, ou eu tenho que organizar isso dessa forma, e então dá aqui uma chance muito boa para a gente poder estabelecer aqui um pouco de disciplina nessa dinâmica. Nós vamos falar mais disso brevemente, ok?
Daqui a um tempinho a gente vai falar uma parte bem interessante dessa, de como a metodologia para fazer isso. Boa, Mônica, quando você quiser, me manda um pedido para falar, para entrar, e nós já vamos colocar. E assim, nós vamos assim tentar, a ideia é, o que está falando aqui a Valentina, que é efetivamente isso, planificar algo e tentar deixar tudo pronto, por exemplo, no domingo, para o que eu vou fazer na semana. Por quê? Porque o domingo é o nosso dia de descanso, é o nosso dia... Aline, um beijinho. É o nosso dia de descanso, é o nosso dia que a gente está fazendo coisas assim mais para dentro, mais internas, e que seria muito interessante nesse mesmo dia tentar organizar o que é que vai ser feito. Se pode fazer com certa antecipação, muito bem, não tem que fazer aquelas coisas super rígidas, nem nada pelo estilo, porque às vezes a rigidez também não serve para isso. Não devemos ser tão rígidos com as coisas, mas ter aqui uma linha guia para que eu possa, pelo menos, ou seja, se eu não faço isso, eu faço aquilo, porque um ingrediente dentro do que é a alimentação serve para inúmeras coisas. Então, eu posso ter uns camarõezinhos, um miolo de camarão congelado. Miolo de camarão dá para fazer salada morna de camarões, que é aquela que eu sempre ponho nos desafios, que são fantásticos. Dá para a gente fazer aqui, se eu tenho um abacate, eu posso simplesmente cozer aquilo muito rapidamente e fazer um creminho, até pôr recheando um abacate com os camarõezinhos bem temperadinho. Dá para fazer um piripiri muito saboroso e não tem que estar cheio de azeite nem de manteiga, mas uma coisinha saborosa, e que eu posso fazer conjuntamente ou com um legume, ou simplesmente rechear até umas folhas de alface, tipo essa iceberg, com o recheio dos camarões e comer como se fosse um crepe, só que em vez de enrolar numa massa, enrola na folha de alface e fica uma delícia, fica temperadinho, fica uma gostosura, fica como um charutinho. Então, tem imensas coisas com um ingrediente só que a gente pode fazer inúmeras ideias. Às vezes nos faltam as ideias, sim, às vezes nos falta, sabe o quê? Pensar, planear e tentar, de certa forma, organizar. Ou então, ter um ingrediente e saber, eu posso fazer isso. Pronto, ótimo. Então, esse é um detalhe básico, simples, que aqui seria muito bom. Olha, agora eu vou aqui introduzir uma querida que vocês vão adorar. E eu quero ver aqui, a Mônica acho que me mandou um pedido, e eu queria que ela me mandasse um pedido para poder... isso mesmo. Então, vamos transmitir aqui diretamente. Olá, Maria João, beijinho. Vamos aqui ver se a Mônica aceita o meu pedido, ou seja, eu aceitei o dela. Eba, estás aí? Olha, estou aqui, boa noite. Ótimo. Muito bom, muito bom. Aqui só para terminar isso. Já deixa isso, boa. Bom, então aqui eu quero dar as boas-vindas à Mônica. A Mônica é uma linda menina, bariátrica, cheia de ideias, com uma trajetória bem interessante, faço questão de dizer isso, porque a Mônica fez isso, botou um pouco de foco, quando decidiu fazer o que foi de fazer, pôs foco, pôs entusiasmo, pôs disciplina, organização, sim senhora, e as coisas têm funcionado lindamente. Então, por esse motivo, eu convidei-a para que ela também passe um pouco da sua experiência, de coisas básicas, coisas simples. Nós vamos ainda ter surpresas com a Mônica, mas daqui uns dias, mas para já, quero mesmo que a Mônica agora conte um bocadinho. Aproveitem para fazer perguntas, para o que tiverem de dúvidas, de questões que queiram colocar. É só escrever aqui que eu vou lendo e a gente vai falando, porque eu acho que não devem perder essa oportunidade. A Mônica tem muitas coisas para contar e está sendo assim muito legal. E está tem que contar desde o início. Mônica, depois vai ter que pôr, ou nos manda, ou vamos ver como é que a gente faz um antes e um depois da Mônica, porque isso merece. Sim, com certeza, com certeza. Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigada pelos elogios todos, que... Mas é verdade, eu não digo isso, não faço Obrigada. verdade. Eu sei. Bom, é assim, eu vou começar pelo começo, do princípio de tudo, que era eu era uma pessoa, primeiramente, inconstante.
tá? Eu, desde muito cedo, que eu engordei bastante e com o passar do tempo fui engordando cada vez mais. Com a gravidez, eu engordei mais. Eu tenho um filho de 3 anos e na minha gravidez eu engordei muito e tive complicações na gravidez, inclusive por causa disso. Aliás, antes já tinha tido complicações por ser acima do peso e isso dificulta, gente, muita coisa. Além da locomoção, do cansaço, a nossa saúde fica muito abalada. Só que é uma questão muito silenciosa, né? Então, enquanto a gente não tem uma doença grave, não vai parar o hospital, graças a Deus eu não tive isso. Mas para evitar isso, eu tomei uma decisão na minha vida, né? E então eu encontrei o Dr. Antônio Albuquerque, essa linda, maravilhosa está aqui na minha frente, que eu sou fã, Obrigada. que me estenderam a mão e foi através daí que eu realmente girei uma chavezinha, deu clique e eu pensei, não, eu acho que é dessa. E tá sendo, graças a Deus tá sendo. E é uma E decisão difícil, né, Mônica? é uma decisão muito difícil, sim, porque nós estamos muito habituados desde criança com um tipo de alimentação, né? E Isso. principalmente nos dias de hoje, as máquinas fizeram de nós máquinas também. Então a gente trabalha horas a fios, a gente faz imensas coisas ao mesmo tempo, porque cada dia mais toda a sociedade e o nosso dia a dia exige isso, né? A gente está sempre a correr, Pressa. sempre com pressa. É como a gente diz, parece que o tempo hoje em dia passa mais depressa. E passa mesmo. Passa, passa. Mas não é porque o relógio acelerou, é porque nós estamos sobrecarregados. Então aí é que entra a parte da organização e da constância. E abrir um pouco a mente. Abrir a Sim. mente. Eu era uma pessoa que eu gostava de coisas extremamente calóricas. Eu gosto, não vou dizer que eu gostava, eu gosto. Se eu pudesse, se eu poder, eu posso comer também. Mas, olha só como é que já está a minha mente. Tipo, eu posso comer. Eu estou numa fase, né, pós-bariátrica, que é a dieta livre. Eu posso comer, né? Se eu comer uma pequena quantidade, eu não vou passar mal. Mas está tão incrustado aqui dentro que eu já digo que eu não posso, mas eu sei que eu posso, enfim. Então aí é que entra abrir a mente e tentar girar essa chavezinha que a gente tem aqui. E nada mais é do que mudanças de hábitos. E os hábitos viram a gente interioriza esses hábitos com a constância. Como a doutora disse, isso vale É. para alimentação, vale para o exercício físico, vale para tudo. E esse conjunto todo dá uma qualidade de vida que como eu falei, eu me apaixonei por esse processo, né? E a Então, gente volta a se apaixonar pela gente, né? Eu acho que não, isso aqui é fundamental. consequentemente, volta a se apaixonar pela gente. Quem está à nossa volta também se apaixona pela gente. É muito legal, porque é um namoro, tá, E é uma gente? É um namoro. reciprocidade. É uma reciprocidade, porque mesmo as pessoas que de repente veem que tu é capaz de fazer isso, por que que eu também não posso fazer? Por que que eu não sou capaz? Claro que é. Eu Então, tenho, abre aqui um pouco. é, eu tenho amigas, tenho clientes, né? Eu sou prestadora de serviço, então eu tenho clientes que querem saber da minha alimentação, mas como é que eu faço? Mas como é que tu consegue? Tu é muito organizado, eu não vou conseguir. Gente, o organizado, eu vou falar por mim, tá? Tô falando por mim. O Isso. organizado, ele é o maior preguiçoso que existe na face da Terra. Exatamente. Gente, eu vou assumir isso em público, ao vivo. Eu tenho preguiça. Então eu me organizo por causa disso. Então é mais fácil para mim. É mais fácil para mim não ter o trabalho todos os dias, né? Então eu prefiro ter um trabalho de vez em quando e depois tô tranquilinha, posso brincar com meu filho, posso fazer outras coisas. É mais fácil. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo em casa. Se tiver um armário organizado, tu não precisa procurar a roupa. Tu abre, é essa aqui que eu quero, apanha e já tá. 2 segundos. Quando tem tudo bagunçado, tu chega e diz assim, meu Deus, o que eu vou Onde é que vestir? Eu está? tenho um jantar e tenho 10 minutos pra tá pronta.
Pô, vou chegar atrasada 2 horas. Não, é a mesma coisa na alimentação. É igual, não tem Adorei diferença. isso. É Adorei isso. verdade. O organizado é o mais preguiçoso que tem. É isso mesmo. Mas é muito giro, porque isso te permite efetivamente ter as coisas prontinhas, porque aí te dá chance de fazer outras coisas e muito melhores, não é? Que a gente não pensa. Exato, e eu estava aqui vendo a conversa antes e vi aqui um comentário sobre, ai, domingo é o dia que eu vou fazer a minha alimentação para a semana inteira. Gente, isso demanda horas na cozinha. E eu vou contar um segredo, eu não faço isso. Vocês querem Então, saber o que eu faço? Vou sim. contar. Então é assim, eu cozinho mesmo tendo comida pronta, eu trabalho o dia todo, eu levo a minha alimentação porque eu não gosto de comer na rua. Já comi muito na rua e acho que é muito fácil a gente perder a constância e principalmente a qualidade da alimentação. Então eu optei por não comer mais na rua. O que eu faço? Quando eu faço um jantar, que eu adoro, assim, aqueles que ficam, uou, é esse, eu sempre cozinho a mais. Eu cozinho como se fosse para antes. Porque eu agora como um pouquinho, como 150 gramas de comida, né? Então eu cozinho como se quando eu comia. Gente, eu comia 3 pratos de comida à noite. E muitas vezes me segurei para não comer o quarto. Era um exagero, sem necessidade. E então eu cozinho a mesma quantidade, só que o que eu faço? Eu vou mostrar para vocês umas coisinhas aqui que eu separei. Baratinho. Dá para comprar vários. E então eu tenho vários potinhos, olha. Esse daqui é daqueles de guarda-leite materno. Esse daqui é do iogurte da Bimbi. Aquele geladinho que a gente come de iogurte, sabe? Que a gente consegue comprar com a tampinha. Trago para casa, potinho também. Esses daqui comprei no chinês. Esse é da minha alimentação líquida. Quem me acompanha nessa altura lembra. Comecei com ele por aqui. Então é assim, o que eu faço? Faço o jantar, uma comida que eu adorei. Pego 2 potinhos desses, separo, põe no congelador. Tenho lá a comidinha congelada, mas eu já tinha feito outros dias a mesma coisa. Vou sempre guardando um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Quando tá cheio, eu digo, ok, agora tem que começar a consumir para abrir espaço para novas coisas. E cuidar sempre a data, né? Não deixar as coisas por muito tempo, para não perder os nutrientes também, e não passar do tempo. Tem que cuidar isso bastante. Mas o segredo é facilitar a vida. Tá? Não precisa perder um dia inteiro na cozinha. Não! Aquele dia que chegou um pouquinho mais cedo, que tá um pouquinho mais de tempo, faz aquela comidinha preferida. Faz daquela receitinha nova, especial, aquela que tu adorou, sabe? Que ficou gostosa no paladar. E assim a gente vai guardando só coisas gostosinhas. Aí, vai ter um dia que a gente vai chegar em casa cheia de pressa, exausta do trabalho, ou simplesmente sem vontade, com preguiça. Com preguiça, por Nada. exemplo. Aí o que a gente faz? A gente vai lá, abre a gavetinha, tira o potinho, deixa descongelar, põe no micro-ondas e tá pronto. Tá feito, faz uma saladinha. As minhas saladinhas são assim. Uma coisa que eu faço, todo mundo me pergunta, mas não pretei a cenoura? Por um acaso não pretei. Também é assim, ó, é de um dia pro outro só. Eu ralo a cenoura, ponho num potinho desses e eu como Claro, em 2 vezes, né? isso não estraga. Veja bem, há perdas de micronutrientes quando há um aquecimento. Quando a gente Uhum. deixa, se está bem conservadinha, bem fechada, a perda é mínima. É mínima, ok? Então, isso não vai causar o problema. O problema é se fica muito tempo, fica mole, aí é outra história. Mas de um dia Uhum. para o outro, até 2 dias, não passa nada. É a mesma salada que você compra na bolsinha, você não consome ela toda num dia. E ela já vem prontinha, né? Então é a Exatamente. mesma coisa. Então dá para fazer perfeitamente. É, e se for ficar um pouquinho mais, tipo 3 dias, põe umas gotinhas de limão, tá resolvido. Ele não É. deixa oxidar tanto, é mais fácil. Outra coisa, eu até comentei ali, fiz um comentário antes, que é ter coisas pré-preparadas. Ah, mas o que é ter pré-preparadas? Gente, faz uma massa
de pizza, por exemplo. Ah, eu no fim de semana quero comer quero me lembrar dos velhos tempos. Se tiver na dieta livre, que seja permitido, né? Faz uma massinha de pizza com a mesma, da mesma forma que faria antes, só troca as farinhas. Põe uma farinha mais saudável, que tenha uma absorção mais lenta, que não seja um carboidrato vazio, um carboidrato rápido, né? Então Só faz com uma trigo. massa bem fininha. Ou então faz uma massa proteica de frango desfiado, por exemplo. Sim. E congela. Já pode fazer um molhinho de tomate bem natural, sem molhos prontos, sem massa de tomate, Um massa de tomatinho pimenta. maduro agora, que é época, né, Mônica? Gente, Só aquele de rama tá delicioso, aquele tomate é lindo, ele é cheiroso. Quem gosta de biológico, compra o biológico, tem um sabor completamente diferente, muito mais saudável, cheiroso, saboroso. E outra, a gente descobre uma coisa com a bariátrica. Como a gente limpa o nosso paladar, a gente limpa o nosso organismo, quando a gente volta a introduzir os alimentos, pelo menos comigo foi assim, quando eu voltei a introduzir os alimentos, eu voltei a introduzir alimentos o mais saudáveis e naturais possíveis. Não tem problema. Dá para ouvir bem. É, o mais saudável possível, tá? Então, eu não voltei a cozinhar com um molho de tomate, aquele de vidro, que era aquilo que eu tinha em casa, que era muito mais fácil. Eu fritava uma cebola, um alho, metia aquilo, pronto, uma massa e tá feito. Não. Eu comecei a fazer. E depois, assim, eu gosto muito de maquininhas, tá? Eu gosto muito de maquininhas. Então, uma boa varinha mágica, uma boa isso é varinha fantástico. mágica, um robô de cozinha. Para quem não tem, não tem problema. A varinha faz quase tudo, só não cozinha igual o robô. Mas a varinha é um avanço. Chama uma varinha, não precisa investir mil e não sei quanto num bom robô. Gente, ficam aqui com a Mônica um minuto, que eu vou ver se esse rapaz fica quieto. Um minuto. Mônica, continua. Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Quero a receita do molho de... Deixa eu ver aqui, vou aproveitar esse tempo e vou dar uma olhadinha nos comentários. Tícia, quero a receita do molho de tomate. Claro, é tão fácil, eu ajudo. Deixa eu ver, eu vou te enviar depois, Tícia. É muito fácil. Mais alguma perguntinha? Não, eu estava vendo se tinha mais alguma pergunta. Ele quer participar, doutor. Ai, ele é um chato. Ai, tá se achando. Pode parar, rapaz. Tá Sossega. roubando a cena. Deitou ali, quieto. Ai, Pronto. Mas é isso mesmo. Então, veja bem. Esse tipo de coisa, vai lá, demora muito mais para fazer o molho, não sei o quê. Na realidade, não demora nada, porque praticamente é a mesma coisa. Só que vai pôr o tomate, às vezes pode. Tu tiras a pele para fazer esse? não tiro. Nem tira, Eu, nem é assim, ó, tira. gente, eu faço todas as minhas receitas. Quem dá uma olhadinha nos comentários, nas coisas, nas receitinhas, vai ver. É o mais rápido e simples, prático possível. Porque eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho tempo. Eu tenho, Pois, como eu aí. falei, eu tenho uma criança de 3 anos, tenho um marido carente e tenho um negócio, né? Eu tenho que gerir tudo isso. Então, tem que ser prático, tem que ser rápido. O molho de tomate, vou aqui falar rapidinho, tá? Olhinho de coco, a minha varinha. Eu tenho o processador da varinha, aquela parte de baixo que tem uma laminazinha, ok? Aquilo é um espetáculo. Jogo uma cebola inteira ali, 3, 4 dentes de alho, sim, eu adoro alho, então cebola e alho é a base da minha comida inteira. Sim, Tudo vai cebola e alho, tudo que for no fogo tem cebola e alho. Então, tritura aquilo ali, joga no óleo de coco. Enquanto tá dourando em foguinho médio, eu pego 3, 4 tomates, corto assim, ó, em 4, já Tá. estão higienizados, né? Corto em 4, jogo dentro daquilo, desmancho tudo, pronto. Dourou, enquanto isso tá dourado, terminou de dourar. Joga o tomatinho. A Patrícia comprou a varinha igual a minha, é verdade. Ótimo. Enquanto isso, eu jogo o molho de tomate ali e o segredo é só deixar apurar.
Mas deixar apurar demanda quanto tempo? É assim, eu não me lembro, mas eu duvido que passe de 10, 15 minutos. E baixa o fogo, deixa ele cozinhando suavezinho. Baixa o fogo, fecha a tampa, deixa ela um pouquinho entreaberta para sair aquela água do tomate, para ela evaporar. E isso ela vai apurando. Ah, e tem um segredo que eu esqueci de falar. Um segredo maravilhoso que salva qualquer molho de tomate. Antes de triturar o tomate, descasca uma cenoura, corta ela aos pedacinhos e tritura o máximo que conseguir, tá? Joga em cima do refogado da cebola e o alho enquanto tritura o tomate. Ela já vai ir amolecendo. Depois, quando pôr o tomate, não precisa de açúcar, gente, para quebrar a acidez. O açúcar da cenoura quebra a acidez do tomate e dá consistência para o molho. Dá para conservar. Porque justamente para as crianças, o meu molho de tomate vai cenoura. E a maior parte, e mesmo quando eu faço uma bolonhesa e tal, normal, eu ponho cenoura. E a maior parte das pessoas dizem que não. E se você vai falar com um chefe e tal, normalmente eles utilizam um pouquinho de açúcar para cortar a acidez, efetivamente, do tomate. E que isso resolve. E também resolve uma segunda parte, que as crianças que não comem cenoura, como é o caso aqui da minha filha, porque em casa de ferreiro espeta de pau, é a forma de pôr já mais cenourinha, pôr um pouco aqui de vitamina A mais disso, do licopeno do tomate, daquelas coisas boas que tem, que outro dia a gente vai falar de nutrientes. Mas hoje a conversa é conhecer a Mônica e saber dessa experiência dela. Então, já serve para a gente aqui colocar essa situação tudo, não é? Toda a situação. Aprender a ter praticidade. Sabe que a Tícia fez uma pergunta aqui bem importante, que é, dá para conservar? Dá. O que eu faço? Eu esterilizo os frascos, tá? Como é que... Esterilizar os frascos tem várias formas. Eu esterilizo na varoma da Bimby, mas tem gente que coloca água, coloca no forno, lava bem, coloca no forno, seca no forno. Exatamente, está esterilizado. Quando a gente coloca o molho dentro do frasco, tem que cuidar, tá, gente? A tampa realmente veda bem, porque a forma de selar para conservar é pôr o molho mais que... cuidado, não tão quente. Porque eu tenho uma história ali que eu estourei o vidro, foi um fiasco, foi um fracasso. Coloca lá morno para quente, que não estoure o vidro. Exato, não espera um pouquinho. E depois vira de cabeça para baixo. O que acontece? Aquele ar que está aqui, o próprio calor vai consumir o ar e vai puxar aquela tampinha, fazer para dentro. Né? Quando a gente abre do supermercado, faz aquele e a tampinha sobe, é nada mais do que o vácuo que foi criado com o calor, ele consome o oxigênio, ele queima o oxigênio e puxa a tampinha para dentro. Eu conservo o molho uma semana. Eu não gosto de deixar mais tempo que isso, então eu não faço em muita quantidade, que é para poder usar só durante uma semana. Ótimo, ótimo. Então, agora conta um pouquinho, Mônica, a tua situação de peso, porque aqui também é importante as pessoas entenderem, a Mônica, ela já está no peso ideal dela. Ela tem 9 meses, né, Mônica? 9? Foi 11 de novembro? Foi. Nós estamos... Menos? Menos, tem 7, 8 meses. 7 para 8 meses, e já chegou no peso ideal da Mônica. A Mônica perdeu quantos quilos, Mônica? Eu perdi 40 quilos. 40 quilos. E a Mônica não vai poder ficar em pé para que se veja e tudo, porque não dá para a gente perceber, mas se percebe pelo rosto, se percebe uma série de coisas, e não existe aqui emagrecimento. Pois, tá a ver? Então, são situações assim que... Não abana. Exatamente, mas o que a Mônica faz? Desde que começou dentro do processo, teve disciplina também com a parte do exercício físico. E faz a manutenção do exercício físico. É aquela coisa de assumir. Por isso que eu falo do foco, da disciplina, disso tudo, porque a Mônica assumiu uma postura e cada vez que ela ia na consulta, ela vinha com ideias, falava coisas, trocávamos as coisas, e o que vai comer, o que deixa de comer, o que é bom agora, o que não é bom agora. A evolução normal. Mas o exercício a gente acompanhava, porque ela sempre lá estava postando, agora é a hora do exercício, e depois aparecia lá toda suada mesmo, não é só a hora do exercício e manda ver, né?
aparecia lá o pós-exercício também, que a gente dava risada às vezes. Então, isso também faz parte, porque é uma questão da disciplina, de seguir, de fazer e de acreditar em si, e de que pode, que isso é possível. Então, claro, existe um fator aqui que ajuda, é a idade, sem dúvida. A Mônica é jovem, a resposta é excelente, não é? Mas a pessoa tendo um pouquinho mais de idade, mas mantendo o foco, também consegue isso. Não é porque a gente tem mais idade que tem assim mais ruguinhas, né? Vai ficando mole aqui algumas Eu também coisas. tenho filhas, ó. Lógico, mas isso aqui é muito bom. Eu E também isso já tenho 41 anos, né, doutora? pois, já saímos dos 30. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque efetivamente, para que se veja que se assume uma postura diferente, dá certo e funciona. É, Então, e Mônica, conta um pouquinho, assim, quando você faz. Você ia comentar alguma coisa? Fala, eu não quero te é. interromper porque você estava com alguma coisa Não, para falar. não. O que eu ia dizer é assim: tem muita gente que se agarra na bariátrica como uma boia. E ela, para mim, foi uma boia também, tá? Foi uma boia. Só que, como eu estava falando um pouquinho antes, a gente tem que aproveitar aquele momento da restrição de alimentação para mudar quando volta a introduzir os alimentos. Voltar da melhor e mais saudável forma possível, né? E o que que acontece? No início, eu vou contar um pouquinho, bem rapidinho, da minha história pré-cirurgia. Na a última consulta que eu fui, eu estava na sala de espera do doutor Antônio e eu vi um senhor chegar. Esse senhor, eu não tenho ideia de peso, tá, gente? Mas ele decididamente tinha, se não tinha 200 quilos, estava beirariz. Porque o senhor era muito mais alto que eu e era, pronto, muito maior, muito. Eu me senti uma pessoa magra e eu tinha quase 100 quilos, né? E então eu me assustei. Eu disse, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Eu, depois de ter tentado inúmeras formas, quem me conhece, os meus amigos que me conhecem já há anos, sabe, eu já tentei tudo. Eu já tinha tentado tudo. Eu já fiz dietas malucas, eu tomei remédio para emagrecer, eu tomei antidepressivo por minha conta para emagrecer. Eu fiz exercício durante um ano com um personal trainer. Ela é ótima, só que o problema estava em mim. Não era nisso tudo, o problema estava em mim. Então, Entendido. aquele dia que eu vi aquele senhor daquele tamanho, eu fiquei pensando assim, isso não é para mim. O que que eu estou fazendo aqui? Só que eu tenho uma luz tão grande que vem lá de cima, que veio um anjinho e soprou assim no meu ouvido. Não, é ali que tu não queres chegar. Tu tens que tomar uma atitude agora. Porque, como eu disse, é tudo muito silencioso. Enquanto a gente não adoece, não vai parar no hospital, é tudo muito silencioso. Sorte de quem tem um anjinho que vem no ouvido. E eu tive essa sorte, né? Então, a partir daí, eu acho que nesse dia foi que entrou, sabe? Entrou ali na minha mente e eu disse, não. Não eu sempre costumo dizer que é mais fácil a gente decidir o que a gente não quer para nossa vida do que o que a gente quer. Porque hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, depois de amanhã eu quero outra, porque eu sou assim, eu tô sempre querendo alguma coisa. E no momento que eu quero, eu posso mudar e querer outra coisa. Agora, quando eu decido o que eu não quero, dificilmente eu volto atrás. É incrível. Quando a gente decide o que a gente não quer, é muito difícil tu voltar atrás. Então, foi isso que me deu o start. Depois disso, foi a bariátrica, a boia da salvação, gente. A boia da salvação. Foi. Porque ela me fez parar. Tá? Em primeiro lugar, me fez parar. O medo, eu costumo dizer que é um bocado forte a forma, mas eu vou ser sinceríssima da forma, de todas as formas como eu pensei. O medo de morrer foi tão grande que eu coava aqueles líquidos com um paninho. Eu tinha muito medo que uma coisinha de nada fosse parar lá, me desse uma infecção e eu morresse, porque o meu maior medo é não ver o meu filho crescer. Tanto que eu tive um desespero na hora da cirurgia.
Eu entrei no bloco chorando, gente. Chorando mesmo, eu não conseguia me acalmar. E perguntaram para mim nesse momento, mas tu tá pensando em desistir? Eu disse, não, eu só quero ir logo. Eu só E quero ir, agora o me que fazer? leve, Anestesia. me anestesia, pelo amor de Deus. Tanto que quando eu acordei, a primeira coisa que eu disse foi assim, graças a Deus. Eu lembro que eu tava grogue ainda, quando eu abri o olho e vi que eu tava numa sala de recobro, eu não lembro se eu disse, mas eu lembro de pensar assim, graças a Deus, eu acordei, né? E isso é um Exatamente. medo bobo, porque hoje a cirurgia ela é tão segura, né? A, Os a riscos estão porcentagem de dar complicações é tão baixinha, mas, gente, o medo é um horror, ele paralisa a gente. Ele paralisa. E vou dizer uma coisa, que bom que eu consegui dizer não naquele momento. Tipo, não, não quero desistir. Eu tô com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai, faz. Porque no momento que tu faz, tu tá dando um passo adiante. E a gente caminha pra frente, dando um passinho de cada vez. Se a gente pular as duas pernas, a gente vai, mas a gente vai cansar mais rápido. Então, um passo de cada vez e pegar nisso tudo e aproveitar para mudar. E assim, a bariátrica, ela é uma excelente alavanca, gente, porque, como eu disse, ela restringe, ela faz a gente parar, mas é assim, o organismo a gente vai voltando, né? Se Exatamente, exatamente. nesse momento que tu parou, se tu não reorganizar, porque a mente também precisa ser organizada, e aí que entra a doutora Isa, é, se, Exatamente. se a gente não organiza aqui dentro, do lado de fora também fica tudo bagunçado. Então, aproveita esse momento. Cada passo, eu perguntava, quando é que eu vou poder treinar? Quando é que... Gente, eu odeio treinar. Detesto. Não gosto de treinar. E vou contar para vocês, porque não é mentira, e é para saber que é vida real aqui. O que eu falo é a minha realidade. Não está enfeitada com florzinhas. Fazem 2 semanas que eu não treino. Amanhã eu volto a treinar. Amanhã de manhã Pois, eu vou treinar. por isso que eu estava dizendo no início que não adianta ser super restrita, ser super, tem que estar tudo quadriculado. A vida da gente não é quadriculada, porque às vezes você vai sair de casa e emperra o portão. Emperra o portão e você não consegue tirar o carro. E então você tem que pedir um carro emprestado. E às vezes acontecem coisas que são fora do padrão. E essas situações são para que a gente aprenda a lidar nessas situações e que não é porque um dia deixou de treinar que agora tira a toalha. Entende? Se fosse É assim, isso. olha, você briga com seu marido, você está casado ali também numa relação formal, seja lá com quem for, tá? Tem uma relação formal, pronto. E discutem, e briga. Então, por isso, vai tirar a toalha, vai virar as costas, vai embora. Não! A gente tem que ter constância. Isso é no casamento, é no trabalho. O chefe, ou quem está por baixo de ti, que às vezes dá vontade de torcer o pescoço. Não dá para torcer o pescoço, né? Então, tem que Gente, e tem que a gente aceitar tem que ter um pouquinho de paciência e muita paciência. saber e equilíbrio. O equilíbrio é a fórmula mágica da vida toda, tá? Eu fiquei 2 semanas sem treinar porque eu estava extremamente cansada. Pois, Eu tô cheia de energia hoje. Então amanhã eu vou treinar e vou voltar a treinar 3 vezes na semana, como eu formalmente. fazia antes, formalmente. Exatamente. Eu precisei dessa pausa. Mas agora eu É, volto e volto à vida normal. isso, então isso é importante e as pessoas têm que entender isso. Por isso que a gente está falando e que a Mônica está falando, na verdade, nada foi combinado. Nós estamos conversando e efetivamente é assim, porque Não a foi mesma coisa combinado. acontece comigo, nada. Ou seja, nesse período agora está um período com muito estresse, com muito trabalho, que é fim de faculdade, fim de notas. Pronto, eu estou agora, eu estou devendo coisas para a Mônica aqui que ela sabe, daqui a pouco ela vai ter. Mas por quê? Porque não há hipótese. Então eu tive que parar de correr. O Vitor, que sempre nos segue, que eu mando para ele as fotos quando eu vou correr, não sei o quê, que é um outro paciente muito querido, que nós já vamos também fazer coisas juntos, não consigo fazer. Por quê? Porque nesse momento não dá. Então, tenho corrido em casa, aqui dentro com a caminhadora, que não é a mesma coisa. Tenho feito uma coisa ou outra. Assim que eu conseguir efetivamente voltar a fazer as coisas como tem que ser, vou voltar. Mas não vai ser lá programado para o mês que vem. Não. Já. Mas isso não tira que a gente deixa de fazer as coisas e abandona. Não.
tem que ter a paciência, tem que ser tolerante também com nós mesmos, ou seja, devemos ter uma certa tolerância, porque há momentos e momentos. Então, isso é Uhum. real. O importante é ter constância. Ou seja, não fiz É hoje, isso ter mesmo. disciplina. Não fiz hoje, mas vou tentar fazer amanhã. E E assim por diante. saber, principalmente saber, começar a ouvir mais o nosso corpo, né? A nossa mente é perigosa, mas o nosso corpo, ele é sinceríssimo, né? Isso. Só que a gente às vezes não quer escutar. Né? Só que às vezes a gente só se preocupa aqui com a cabeça, aquela vozinha má, né? A gente tem o lado bom e o lado mal. O anjinho bom, o anjinho mal, né? E o anjinho mal normalmente é mais falante. Então, o que que acontece? Eu estava extremamente cansada, fiquei uma semana sem treinar, entrei a segunda semana sem treinar, já não treinei na segunda, já não treinei na quarta, então não vou treinar na sexta, vou começar na segunda-feira. Segunda-feira agora, eu tive aqui um probleminha de manhã em casa, eu não consegui treinar. Não consegui. Era para ter começado, eu não consegui. Foi uma adversidade, não consegui. E agora? Agora eu não vou treinar o resto da semana? Não, amanhã eu vou treinar, né? E o meu corpo tá pedindo para treinar. É tão engraçado. Depois de um certo tempo treinando, mesmo eu não gostando, porque eu ainda não aprendi a gostar, eu sinto que meu corpo tá pedindo para treinar. É incrível. É a constância, ela muda o nosso organismo. Que é o que a gente disse, que o hábito faz o monge. O padre não é padre só porque não, é porque ele levanta às 6 da manhã, porque ele tem um horário, que ele reza uma primeira missa, porque ele tem uma rotina. E essa rotina, por mais sacal, chata, agobiante que seja, nos dá um pouco de capacidade de poder se organizar e fazer as coisas certas. Então, claro, é um trabalho, etc, etc, mas ter aqui um pouco desse hábito de fazer as coisas faz com que nós nos aconcheguemos para esse lado bom. Então, por Uhum. exemplo, uma coisa que é engraçada, quando você começa uma dieta, você perde peso porque você fez uma modificação alimentar, ponto, e perde peso, efetivamente. Então, o que acontece? De vez em quando, a gente perdeu o peso, cheguei onde queria, fui no casamento, vesti o vestido que eu queria, não sei o quê, e depois eu tiro a toalha, porque já passou o casamento. Então, não é ser escravo de agora viver a dieta, mas melhorar o padrão. Tentar repetir mais vezes alguma coisa boa, alguma coisa menos calórica. E tudo bem. Porque você comer uma coisa que seja mais calórica uma vez, não vai engordar. O problema é uma vez, é o outro dia, é um pouquinho mais. Por isso que as bebidas alcoólicas a gente engorda sem perceber, porque são Uhum. coisinhas muito pequenas de repetição. Então, se a gente fizer a repetição para o outro lado, também tem sucesso. E não é só Exatamente. isso, não é só isso. O que que acontece? Eu passei a minha dieta líquida inteirinha vendo comida. Um dia Mas meu isso é marido, meu marido disse assim pra mim: "Por que que tu tá te maltratando?" Eu disse: "Mas eu não tô me maltratando. Eu tô estudando, porque quando eu começar a comer, eu vou comer bem. Eu viu? quero comer coisas gostosas, saudáveis que não vão me fazer mal." Gente, eu sou uma formiguinha, a doutora Zanetti sabe. Ela até de vez em quando briga comigo. "Mônica, eu não quero que tu comas doce." É. Não pode contar. Mas eu como doce sem açúcar, sem gordura. Eu faço os meus doces, É. né? Então eu faço um doce saudável que vai agradar o paladar e que vai agradar a doutora Isanete, Eu fico que contente. vai agradar o meu organismo, o meu estômago bebê. Gente, quem é que dá açúcar para uma criança de 2, 3 meses? Alguém aí tem coragem de dar açúcar para um bebê recém-nascido? Não, nosso estômago é novinho em folha, gente. Vamos cuidar dele com carinho, cuidar da gente com carinho. E eu prometi, tá lá no meu primeiro post do meu Instagram. Eu prometo que a partir daqui eu vou olhar e cuidar com mais carinho de mim. De si, exatamente. E isso é fundamental. Por quê? Porque depois trabalhamos essa autoestima e a própria autoestima não te permite fazer determinadas coisas. Você põe numa balança, peraí, mas será que vale a pena? Uma coisa assim e tal, vale muito a pena? Calma. No fundo, e a maior parte das vezes não vale.
Não Eu vale. não vou esquecer o dia que eu entrei numa calça 38, gente. É Eu uma não emoção. queria acreditar. Eu não queria acreditar. Eu disse, meu Deus, e a calça que eu tô agora é número 37. Então, Pois. assim, é uma felicidade tão grande. Eu chorei muitas vezes dentro de um provador de roupa. O meu sofrimento era silencioso porque eu tinha muita vergonha. Eu achava que a culpa era só minha. E a obesidade, ela é uma doença, né? Ela começa de alguma forma e ela se instala. E para E depois tirar é ela da difícil. gente, nós temos que tratá-la, É. né? Nós temos que fazer um tratamento. Não necessariamente tem que ser a bariátrica, né? Há outras formas de tratamento da obesidade, mas cada pessoa é um indivíduo, né? O É. indivíduo já diz, é individual, é uma pessoa. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma sobre todas essas adversidades. Eu não consegui sem a bariátrica. Eu tentei, eu fui nutricionista, endocrinologista, eu tentei de todas as formas. Eu precisei de um empurrão, Não precisei de uma alavanca, precisei é, de um apoio, de um eu suporte. sempre digo que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta. E igual que é uma ferramenta, tem que ser bem utilizada. Por senão você até desaproveitar as coisas que a bariátrica te traz. Então, há momentos que a bariátrica está completamente indicada, completamente indicada. Tem efeitos colaterais? Claro que tem, a gente já falou isso 500 vezes e vamos falar isso sempre. Nosso objetivo é diminuir os efeitos colaterais disso A e que a pessoa gente volte a tomar viver bem. remédio para tomar remédio para dor de cabeça, tu lê a bula, tu não toma. Aí É, tomar um paracetamol, gente. Vocês já leram uma bula de um paracetamol? Vocês não vão foi. tomar. Se vocês lerem, forem à risca, ver todos os pontos negativos, tudo tem pontos negativos, tudo tem risco, né? Eu entrar num carro e trabalhar tem risco, gente. Eu posso morrer ali no meio do caminho porque um caminhão me atropelou. E eu não vou ir trabalhar, não vou entrar no carro, não vou ir. Vou andar de avião, vou ver minha família. Tudo tem risco. Tudo. É, Então, eu tenho um story meu que eu mostro um copo e digo, né? Esse copo tá pela metade. Mas tá meio cheio ou tá meio vazio? Pra mim tá meio cheio, tem que esvaziá-lo, pois, né? exatamente, é um pouco isso mesmo. E essa situação a gente consegue modificar com pequenas coisas, com pequenas coisas. Então é assim, nós vamos fazer, vou contar a Mônica assim, porque a Mônica também não sabe. Essas são as invenções que de vez em quando a gente faz. A Mônica também não sabe. E nós vamos fazer um outro live com só modificações, por exemplo, na cozinha, modificações simples que, ao invés de usar um ingrediente, nós vamos usar outro. Mas de uma forma bem prática, para as pessoas perceberem. Então, que tipo de Uhum. adoçante pode usar? Porque eu acho que os adoçantes são as coisas mais, assim, complexas. Por quê? Igual que a gente vai falar nessa questão dos adoçantes, nos interessa adoçantes que tenham poucos resíduos, que não sejam categorizados como xenobióticos. Xenobióticos são aquelas coisas que acabam nos causando toxicidade, coisas negativas que fazem mal para a saúde, no fundo. Então, é tentar buscar aqui alternativas que há e são práticas, igual que a Mônica falou da massa da pizza. Dá para fazer pizza com farinha de trigo integral, com um pouquinho de espelta, com N tipos de farinhas, que depois dá para deixar a massa congeladinha, é só deixar ela, depois você tira do freezer, ela continua crescendo. Eu faço aqui em Dá pra fazer casa. até com couve-flor, gente. Dá para fazer com Aos couve-flor, veganos. dá para fazer, exatamente, dá para fazer umas tortinhas que eu ponho. Tem uma que é com batata doce, não vai nada de farinha e fica uma massinha como se fosse torta daquelas empadões e essas coisas assim. Ou seja, tem N coisas que a gente pode utilizar de forma simples, prática e que não é complexo. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente está adaptado a fazer as coisas daquele jeito. Então, não thinking, não, nem pensa em outras coisas diferentes. E tem que, por isso que a Mônica falou no começo que tem que fazer um open mind. Tem que tentar aqui um pouco abrir a mente e aceitar coisas diferentes e provar. Por exemplo, hoje em dia eu faço uma torta de limão aqui quando tem visita, não sei o quê. Torta de limão quando vem visitas. Claro que é doce. Só que antes era uma torta de limão típica, tradicional. Isso é uma receita do Brasil. A Mônica sabe o que eu estou Com falando. A leite maior parte condensado. com leite condensado, não sei o quê.
Hoje em dia, aquela torta, todas as pessoas comem e adoram, igual, só que não tem nada a ver com o que era originalmente. O modelo tradicional já não tem quase nada a ver. É E igual é meu muito pudim bom. de banana. Então É vai um sucesso. iogurte, não vai natas, não vai uma série de coisas que é exatamente que é isso que a gente quer que as pessoas comecem a compreender, que fica extremamente agradável, que são coisas banais, simplérrimas, mas que fazem uma diferença enorme, não é? E a parte de abrir a mente é a gente come com os olhos, né? Então, essa coisa de fazer o pudim, de fazer a quiche, de fazer a pizza, a gente vem com os olhos e nós existe e tem uma coisa que chama memória afetiva, né? Memória afetiva em relação à comida. Sem Então, a dúvida. gente tem aquele conforto olhando para aquele alimento, mas temos que ter a mente aberta porque o sabor vai ser muito bom, mas não vai ser igual. Não é Exatamente. igual. E O não é problema é que as pessoas vão comparação. comer aquilo achando que é exatamente com aquele gosto da farinha branca com do leite condensado. Não é igual. Mas é gostoso, gente. É É muito excelente. gostoso. É. É, tem que aprender a deixar de comparar determinadas coisas. Ou seja, são situações que nós vamos usar substituições que ficam excelentes e ficam realmente muito, muito parecidas. Mas é aquela história. Se você, num dia de lindíssimo, começa numa noite de luar, anseia pelo brilho, como é que é? Uma noite, um dia lindo, e anseia pelo brilho das estrelas, não vai dar. Ou seja, a gente não pode efetivamente, eu não me lembro como é que foi esse dito, a gente não pode efetivamente buscar coisas tratando de sempre comparar e buscar coisas iguais. Não. São situações diferentes, mas que nos dão um prazer enorme e que podem comer E tranquilamente. outra, o nosso paladar, ele muda um pouco depois da Muda. cirurgia. Eu notei isso. Tem coisas que eu não gostava antes que hoje eu adoro. Tem coisas que eu adorava e que eu provei e falei, Coca-Cola. Esses dias me deu uma vontade de tomar Coca-Cola. Meu marido pôs uma Coca-Cola gelada no copo e eu olhei e falei, gente, eu não sei explicar. Não sei, eu não consigo dizer o que eu não gostei. Sabe? É aquela coisa, não consigo mais tomar. Não É, consigo mais tomar. Eu digo veja bem. Coca-Cola é refrigerante, tá, gente? Não se apeguem a marcas, pelo amor de Deus. Não, senão ainda nós não Não, temos aqui eu ainda problema me com o Cristiano processo. Ronaldo. Mas é assim, Refrigerante. é, esse tipo de coisa muda completamente mesmo, tá? E muda, olha, vocês não vão acreditar, mas o cão mordeu o controle remoto da televisão e ligou a televisão e tá aí Não dá vendo pra ouvir a televisão. televisão. Tá a ver que Não ele tô, está sentado não tô na ouvindo. televisão. Não, ainda bem que ele não põe volume, né? Espera um Então é pouquinho, assim, ainda espera, ainda não acabou. olha, eu espero que senão, porque ele vai ficar mastigando o controle da Apple TV, Quer que é atenção, uma doutor, ele quer atenção. então é assim, essa situação mesmo dessas comidas e de refrigerantes e de vontades e de coisas assim, tem sempre aquele detalhe que quando a gente vai vendo isso cada vez mais, há coisas assim que fazem tão mal para a saúde que você começa a pôr mesmo em consideração. Sinceramente, não é que eu não goste de batata frita. Batata frita é uma questão assim que as pessoas adoram, toda a gente adora. Por quê? Porque a gordura dá muito sabor e tal. Eu já vou falar do que eu estava continuando. O que acontece? Eu não consigo comer aquilo muito bem, mas é por uma questão particular, porque não gosto e acho que aquilo é tanta gordura de uma vez só, que aquilo faz mal. Então, essas situações acontecem. Mas, por outro lado, dentro do bariátrico, acontece uma situação diferente. Do bariátrico, das pessoas que fazem Apolo. Aqui eu tenho uma querida que fez Apolo recentemente, que ela está aqui nos assistir. O que acontece? Acontece uma modificação do microbiota. A nossa microbiota dentro do intestino fica modificada porque houve grande período de restrição, que houve aqui perda dessas bactérias. Como a pessoa volta a comer e come saudável, vai ter bactérias positivas e mais bactérias, inclusive, que se chamam gram-positivas. Existem gram-positivas, gram-negativas, mas não é só bactérias que tem no intestino, tá? Tem vírus, tem outros tipos, uma flora, uma enormidade de micro-organismos
que se alteram com esse padrão. Esse padrão, e é por causa disso que nós sentimos gostos diferentes. Logo depois da cirurgia, as pessoas têm mau hálito, reclamam de uma série de coisas que tem a ver com essa parte microbiótica, ou de dentro do intestino, que há modificações. Então, o paladar muda. Há pessoas que não comiam, por exemplo, abacaxi, ou ananás, ou abacate, odiavam. E que, de repente, quando voltam a se alimentar e reintroduzir os alimentos, e se tem a coragem de começar a provar coisas que antes não gostavam, se surpreendem. E começam a Uhum, gostar. E é uhum. interessantíssimo, mas isso acontece por causa dessas bactérias que modificam. E Sim, isso nos causa uma é isso que eu indução. chamei de tá limpo, o paladar tá limpo. Exatamente. E é uma indução de consumir mais alimentos parecidos, porque são os alimentos que alimentam essas bactérias, que a gente chama os pré-bióticos. Então, nós temos a tendência a consumir alimentos bons. Por exemplo, a Alice estava por aqui, deve estar aqui assistindo. Flávia, um beijinho para ti. A Alice devia estar aqui. E tem muita gente que anteriormente não gostava de kombucha porque tem um sabor diferente, um sabor que não é um sabor comum. Depois de ser bariátrico, adoram, toleram super bem e curtem e gostam. Por quê? Porque efetivamente os probióticos precisam de alimentos que os nutrem. Então, nos Uhum. fazem. É como se a bactéria nos induzisse a comer coisas boas. Okay? É. E acontece assim de uma forma um pouco indireta, mas acaba Uhum. acontecendo. Então, essa situação é super, super, super interessante para tentar modificar esse padrão e manter, né, Mônica? Exato, e por isso que eu digo, é, tentar evitar a mente, né? Porque nós temos a tendência deveríamos mudar esse nome, tá, doutora? Não pode ser dieta livre. Tem que ter Não, outro nome essa dieta. É dieta nova, é paladar novo, tem que já vou mudar esse buscar um nome. nome. Já vou buscar um nome novo. Pode deixar que próxima aula, próximo live a gente já vai ter outro nome. É, porque o que acontece? Na dieta livre, a nossa mente já faz assim, né? Tipo, tá livre! Não, a dieta livre é aquela que a gente vai aproveitar para introduzir os alimentos o mais limpinho possível, porque a gente vai se acostumar. E outra, quando a gente sente o paladar real da Dos comida, é outra coisa. Quando a gente está com o organismo muito, eu chamo limpo intoxicado. sujo, tá? Quando a gente Intoxicado. está com o organismo sujo, fast food, gordura, é uma explosão de sabor, mas é péssimo no corpo. Então, a gente quer o sal, a gente quer a gordura, porque isso Doce. mexe com o nosso paladar, né? Claro, porque são aqueles sabores acentuados que fazem você ter. Você começa a ter, e veja bem, você começa a comer um doce e cada vez ele vai ficando mais doce. E você vai necessitando cada vez mais doce para sentir aquilo que você entende como doce. E É. acontece o reverso. Então, os Uhum. alimentos são cada vez mais condimentados, cada vez mais salgados, para você estar feliz e satisfeita emocionalmente com a comida, o do paladar. Então, acontece também o efeito ao revés. Hoje em dia, se uma pessoa, a Mônica, começa a consumir um doce muito doce, ou um doce qualquer, já é muito doce. Não tem Fico enjoada logo. É uma isso. coisa assim que eu não consigo. Lógico que, por exemplo, eu de vez em quando como um geladinho. Como? Aham. Gelado da rua mesmo. Já comi gelado de iogurte no shopping, aquele que é menos condimentado e tal. Mas eu já comi um Magno pequenininho, aquele bem pequenininho que não tem nem palito. A diferença, o de iogurte eu não enjoei. O Magno, quando eu terminei, não passei mal, não tive dumping, não tive nada, mas parece que dá uma baixa, sabe? Parece que E é isso me mesmo que acontece. fez o meu paladar feliz? Fez. Mas depois não fico tão bem. É, é, é o hábito, é a Essa é uma constância. situação, e essa é uma situação que acontece sempre. Então, quando a gente faz o caminho reverso, vai de menos, vai deixa de consumir os açúcares, o teu corpo não pede mais açúcar, por quê? Uhum. Porque a insulina está baixa. Senão, ela é sempre quem faz aqui desastres. E leva o organismo a uma reação inflamatória. E essa Uhum. reação inflamatória, ela é sistêmica, acontece em todo o corpo, ok? Não é? Então, de manhã
tem as articulações e doem. As pessoas que comem açúcar têm as articulações e doem. Não precisa ter problemas articulares, dói, fica mais inchadinho. Por quê? Porque tem reação inflamatória do açúcar. Quando corta o Até açúcar, as pernas ficam mais tudo, pesadas. sem É. dúvida, porque essa reação é sistêmica. Então, acontece em todo o organismo. E é difícil a gente convencer as pessoas que é assim, porque o açúcar é uma coisa que está metida por dentro da gente de uma forma que entra em todos os lados. E é Não, difícil gente, você... e o nosso organismo rejeita literalmente o açúcar. Porque assim, aí como eu falei, aqui é vida real, tá? Eu de vez em quando dou uma escorregadinha, porque eu tô com vontade. Aí o anjinho mal vem aqui e diz, ai, só uma vez, não faz mal, tenta lá um pedacinho só. Outro dia eu comi um. Como é que chama aquelas coisinhas que fazem um nozinho? Esqueci o nome. Um pretzel. Eu não comi um pretzel, tá, gente? Então, É um imagina, eu pedacinho. cortei o pretzel no meio, cortei ele em 4 e eu comi metade daquela curvinha. Eu tirei uma foto da minha barriga porque eu não queria acreditar. A sensação que eu tinha que eu estava grávida, grávida mesmo, porque inchou e eu fiquei com um ovo só de um lado. Eu vi que foi o meu intestino que inchou. Eu fiquei com uns gases na barriga tão grandes que me doía até aqui por baixo da costela. Foi simplesmente horrível. Por quê? Porque eu comi um É, pedacinho de o pretzel. organismo não está acostumado, então é exatamente isso. Há determinadas mesmo bactérias do intestino, elas, você quando consome alguns tipos de alimentos, tem um processo, primeiro um processo digestivo que não há enzimas suficientes, tá? Para poder Uhum. lidar com elementos que são mais concentrados. E outro problema, não é só que seja um pretzel, o problema é que o pretzel tem gordura dessas péssimas, não tem E ali uma açúcar, gordura boa. gordura, tudo É, junto. e então é o açúcar, a gordura, uma série de elementos aqui que acabam causando esse detalhe. Então, essas são situações que a gente tem que ir assim, pouco a pouco, digerindo, pensando que realmente o que, que vale a pena. Eu não sou de cortar tudo, de não poder fazer. Não! Só que depois você vai provar um dia uma coisinha e essa é aquilo. Mas tem que ter aqui tanto a disciplina para dizer, ok, muito bem, vou provar uma coisinha, porque hoje eu me apetece, pronto, se acabou. E então Mas ter tem o que ter cuidado, cuidado. Tem que ter muito exatamente o cuidado, cuidado. e de não manter isso. Ah, é só uma coisinha, não. Não é Essa só isso. coisinha Eu, por um acaso, toda vez que eu vou fazer isso, eu passo mal. Eu fico de enjoada ou me dá aquela baixa de energia, não fico bem. Mas tem pessoas que vão fazer, como a minha irmã, ela fez bariátrica lá no Brasil, minha irmã mais velha. E ela, quando ela experimenta esse tipo de coisa, não acontece nada. Ela não tem baixa, ela não tem enjoo, não tem nada. É vida normal que segue, entendeu? E aí é que mora o perigo. Ela, por é, acaso, está conseguindo se controlar e tal. Mas imagina que eu sou aquela pessoa que não vou me controlar. Aí eu não passei mal. e não só, Mônica, aqui é uma coisa assim que nós vamos falar também em um live específico, igual que a Anabela está aqui, que chegou, eu prometi para ela, daqui uns dias nós vamos, daqui uns dias, daqui dentro do programa que já temos um programa estendido dos lives, pode parecer bobagem, mas tem que ter um programa e nós temos aqui todas as semanas, então tem muito assunto para falar. Nós vamos falar um sobre Uhum. insulina. E que isso está prometido para a Anabela, porque a Anabela realmente pediu e aqui é para cumprir as coisas. E a segunda situação é que, assim, existe uma situação que se chama dumping, o dumping já, a gente já falou, mas acontece muitas vezes com pessoas que acabam comendo mais docinhos, tendo essas situações assim, que não passa nada nos 2 primeiros anos. Chega no terceiro ano, que dão aquela abandonada, sabe? Porque já estão ótimas, não sei o que, dão uma abandonada, que é o que eu vou estar atrás de ti, Mônica, no seu pé, para que isso nunca te aconteça, porque é Não. muito desagradável. O que que É. acontece? As pessoas às vezes abusam um pouquinho e depois passa um tempo e comem qualquer coisa e pumba, a glicemia vai lá embaixo. Ou seja, o pâncreas começa, fica meio maluquinho, começa a produzir mais insulina do necessário. E então Hum. faz uma hipoglicemia. Aí desce o açúcar e a pessoa se sente mal porque desce o açúcar. É como se fosse o dumping, só que é lá para trás, ok? Que a gente Uhum. chama, é lá para trás, mas é um dumping precoce. Por quê? Porque você come qualquer coisinha e o açúcar desce. E isso é problemático. Isso acontece poucas vezes, pouquíssimas vezes,
tradicionalmente acontece com as pessoas que abusam, que não sentem nada em um momento. Mas dentro de um tempo, 2, 3 anos é o médio que isso acontece. Uhum. Isso não é para assustar, é para deixar claro que isso pode vir a acontecer. É pouco, ok? O risco que se tem é pequeno. Mas quando há esse abuso dos nossos pacientes, eu já acompanho isso há bastante tempo e eu tenho pontualizado alguns pacientes que eu digo assim, tem que ficar aqui atenta porque daqui a um tempo fazem dano. Uhum. E a pessoa começa a tomar um vinhozinho e começa a tomar algo de álcool que não passa, fica meio grogue aí, porque quem é bariátrico toma 2 dedos de álcool parece que toma uma garrafa, ok? E então começam a Eu fazer tô esse fazendo dano. assim, mas eu não sei, gente, eu ainda não bebo. Mas isso acontece, tá bem? São situações pontuais, mas que depois podem vir a ter. E isso é extremamente grave. Por quê? Porque depois temos que controlar e é como se fosse um diabetes, ok? Uhum. Porque o pâncreas acaba produzindo mais, desce a insulina, aumenta a insulina, desce a glicemia, ficam com açúcar baixo, tem tremores, mal-estar, não sei o quê, tem que ficar deitado e tal, e depois tem que tomar uma medicação que se chama carbose, para tentar regularizar esses processos. Por Normalmente temos isso, sucesso, sim. desculpa, doutora, interromper. Por isso que é tão importante a gente entender o porquê das coisas. Então, por que usar aquela farinha que não é tão gostosa se a farinha branca é tão boa? Porque a forma como o organismo vai absorvê-la é diferente da outra. E outra, assim, os carboidratos são açúcares. Tudo Sim. que não for proteína é praticamente carboidrato e vira açúcar, né? E descompensa Vira, tudo. claro, mas o detalhe é o tempo. Então, às vezes, tem alguns elementos, por exemplo, algumas farinhas especificamente, que elas se liberam mais lentamente no tempo. Então, não fazem esses picos, dão chance para que a insulina libere-se lentamente. Então, isso que acontece desse dumping é porque há uma pequena falha. É como se o chip do pâncreas ficasse assim meio... Epa, mas era para eu dar mais insulina ou era menos? Ah, não, vou dar um pouco mais. Fica um pouco perdido essa nivelação e depois tem que usar esse medicamento para tentar regularizar essa situação. Então, que é algo aqui importante. Então, é assim, nós já estamos com 15 minutos a mais, né? E eu acho que nós vamos ter que nos despedir, apesar que eu queria aqui ficar mais tempo. Falando contigo, a gente podia ficar hoje até as 10, pelo A gente menos. podia ficar o dia inteiro aqui falando. Fácil, fácil. E trocando aqui as figurinhas e mesmo algumas coisas para mandar para essas pessoas que nos seguem aqui, que seria fantástico. Então, vamos prometer, porque é uma promessa, que nós vamos fazer outro, brevemente, aonde nós vamos aqui trabalhar justamente com essas modificações das dietas. Vejam bem, os nutricionistas, nós temos, enquanto os alunos na faculdade, nós temos dentro de uma disciplina, nós temos isso, a substituição de elementos dentro do que é a alimentação normal para, na dietoterapia, poder trocar coisas. Então, nós temos até uma cadeira, uma disciplina que se trabalha com isso. Então, nós vamos fazer com a Mônica práticas, coisas simples, aonde nós vamos aqui trocar coisas. Então, Mônica, em vez do açúcar, o que a gente vai usar? Ah, vamos usar esse adoçante. Por quê? E qual é a quantidade? Isso equivale a quanto? Vamos fazer uma coisa, doutora. Quem está seguindo aqui a live, ou quem vai, não sei, a doutora vai deixar gravada a live, Sim, não vai vai? ficar gravado, vai ficar Pronto. gravado. Então, depois, quem assistir depois também, enviem sugestões de receitas, aquelas receitas normalíssimas, que nós vamos escolher uma ou duas, ainda não sei como é que a gente vai fazer, mas nós vamos escolher uma receita do dia a dia normal, que para mim, a minha alimentação hoje em dia é normal, mas a antiga também é normal de muita gente. Então, mandem sugestões que nós vamos escolher a mais pedida, de repente, que se repetir muito. E vamos fazer uma receita que não faça tão mal para o nosso organismo, que seja amiga do nosso organismo. E vamos fazer ao vivo. E depois vamos conversar uma segunda parte com a Mônica, porque eu quero que a Mônica conte também como é que ela está logrando essas coisinhas boas. Assim, pois é. Então, assim, vou bem resumir para vocês. Pessoal, a parte da organização, disciplina e constância entra também o cuidado.
tá? O cuidado não é só a alimentação, não é só o exercício físico, né? Porque o nosso emagrecimento é muito rápido. Então, às vezes, é preciso de uma ajudinha externa também, né? É, Então, é. temos que ter um creminho no rosto. Eu, nesse momento, estou fazendo um tratamento numa clínica. Quem me segue sabe que é lá na Clínica Liberty, que é espetacular. Gente, eu vou tirar uma foto, não agora que eu tô com a calça, e a calça marca muito, não dá para ver a barriga, mas eu vou fazer uma foto, porque já dá para fazer uma foto de antes e depois da minha barriga. Eu tinha rugas na minha barriga, na vertical, embaixo do umbigo, tá? Tinha Essa é ruguinhas. normal, né? E também por causa da gestação, que essa acomete a todas. Essa Exato, eu também mas tenho. além daquela ali da cirurgia, que eu tive uma cesariana, a minha barriga no meio fazia ruguinhas assim, na vertical, e isso me desagradava muito. E lá na clínica eles estão fazendo o tratamento de MP2, o MP Square, que é com a máquina Venus Versa, que em 3 sessões, claro que eu não tô 100%, o tratamento não acabou, mas a verdade é que já mudou, já não tem ruguinhas. Eu tô apaixonada, gente, sério. Eu tô apaixonada por isso, porque eu não imaginava. E quer saber de uma coisa, doutora? Eu acho que eu não vou precisar fazer cirurgia na barriga. Ai, que bom. Eu, Olha, com esses tratamentos tão curtos, já tô vendo que eu não vou precisar fazer da cirurgia da barriga, que era uma coisa que eu não gostaria de fazer, né? Pelo tempo despendido, pelo dinheiro despendido, por tudo, por pelos riscos, por tudo, exato. E eu vou ficar com uma barriguinha legal, com boa. e treino, alimentação e tratamento. É Eu assim, acho ó. que fazem parte, né? Faz parte desse cuidado. E eu digo uma coisa que vocês vão. Eu não sei, podem me criticar no que eu vou dizer. E eu assumo isso porque eu acho que é assim mesmo. Eu até falo para os maridos, às vezes, porque tem as meninas que vão para a cirurgia, algumas é o contrário, são eles que vão para a cirurgia. E eu sempre falo isso. A cirurgia, quando você faz o bariátrico, só para a gente ir terminando, é uma grande economia. Porque em vez de ir no restaurante e ser aquele gasto, muda tudo, muda tudo. É um Uhum. período mesmo de muita economia. Eu sempre digo assim para algumas das meninas que o que elas iam gastar lá no restaurante, elas guardam para ir de viagem. Agora não dá para ir de viagem por causa do Covid. Mas são situações assim que a gente passa por um período mesmo que houve, em geral, se consegue até apesar dos gastos da cirurgia e tudo, muitas vezes a gente até consegue aqui entrar num processo aqui de organização até financeira e que fica É meio mais econômico. É verdade, não É muito, adianta. gente, eu tô É, economizando muito. Só o que eu então, eu comia de falo, comida de fora toda semana, a gente chegava a pedir comida tipo, 3, 4 vezes em uma semana. Faz as contas. É muito dinheiro. exatamente. Então, o que eu digo é que às vezes essa economia é agora um carinhozinho, é de repente fazer algumas coisas. E tem mil coisas que servem, que funcionam, que realmente têm resultado. Então, tem que averiguar, tem que E não é investigar, tem que ver gasto, o né, que é doutora? Não é bom. gasto, é investimento. Quando Bom, a gente quer melhorar o nosso negócio, a gente vai lá, investe num bom produto, numa boa aparência, tudo. Por que não investir na gente? é. Né? Então, eu acho Afinal, que é é isso importante. aqui que me sustenta, é isso que carrega a minha alma, a minha essência. Aqui, Né? aqui o Roberto diz assim: calma, que a economia nos primeiros tempos vão em roupas. É verdade, mas isso é muito giro mesmo. Olha, eu tenho um paciente que hoje veio e disse assim: ai, doutora, eu agora. Ele um dia chorou mesmo O na minha Roberto é meu frente. marido, tá, gente? Só pra. Não. Chorou mesmo o paciente porque ele nunca podia comprar uma roupa. E então um dia ele chega com um blazer novo, com o lencinho aqui no bolso, homem, ok? Epa, ele estava assim, doutora, não imagina a minha emoção de comprar isso. Eu fazia anos que eu não conseguia comprar uma roupa, se não era o XXXL, não dava. Eu tô Então, evitando entrar no shopping, gente. Vocês é, não têm ideia. Se eu passar, olha, se eu entrar numa loja, eu não consigo sair sem um saquinho. Porque agora tudo serve. Tudo. Se exatamente. eu A Anabela gostar, aqui, tem o meu tamanho. a Anabela está dizendo, foi todo um novo guarda-roupa.
E isso é muito giro. Isso é muito giro. Então é aquela coisa. Eu fico mesmo emocionada com isso, porque a gente vê a felicidade das pessoas e acho isso aqui fantástico, porque é uma nova vida, é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade de viver bem. A vida é fugaz demais. A vida é muito fugaz, é muito rápida. Então a gente tem que tentar viver bem, não depender de ninguém, ter uma velhice, oxalá que possamos todos chegar a velhos, né? Ter uma velhice onde a gente não está limitado, que precisa de alguém para amarrar o sapato, precisa de alguém para ir na casa de banho e nos ajudar. Então, isso é fantástico. Então, É. pensar nessas coisas boas, pensar em que o que fizemos agora é largo e tendido, É. ok? Então, Não é não é perda assim. que se perde, né, doutora? É vida que se ganha. Eu sempre digo isso. Qualidade Então, de vida é e eu acho fantástico. que essa é a ideia, é passar para vocês essas coisas boas e comatando detalhes, que coisas que acontecem sempre, e ir cuidando dessa parte e pronto, e pouquinho a pouco aqui a gente trabalhar com isso. Então, nós temos aqui, Mônica, agora Sempre. né, já que Vamos, interrompemos, agora então é meter sem a faca. Faltam bora. 3 minutos. São teus, Mônica, os 3 minutos para a gente mesmo se despedir, porque hoje foi um abuso Foi. mesmo de tempo. Mas foi um abuso gostoso. Foi. Foi um abuso aqui para todos. Mas eu gostava mesmo de deixar esse detalhe que a gente vai fazer isso. Outra coisa, vamos fazer, Mônica, um novo desafio. Na semana que vem a gente fala, mas nós vamos fazer um novo desafio na primeira semana de julho. Uma semana, isso não tem custo nenhum, é só para as pessoas se inscrevam no Instagram, na página, para receber os e-mails. E a Mônica não pode fazer outra vez. Nessa vez você vai fazer conosco. Você não fez o outro desafio, né? Não, Ah, então, não fiz. olha, aqui tem uma menina querida, que é uma linda e disse assim, ó, como é bom escutá-las, preciso parar de me sabotear. Exatamente, Vem exatamente. Então, conosco, vem conosco. vem aqui, tá com a Deixa eu gente que a gente aproveitar vai. esses 3 minutos para ensinar um gatilho fundamental para mim. Foi fundamental. Quando eu fiquei estudando comida, o meu cérebro começou a entender que aquilo era bom. Eu, no início, não comecei a treinar logo, mas eu comecei a ver vídeo de treinos. E o Roberto disse assim para mim, tu sabe que olhar vídeo não emagrece, né? Eu disse, me deixa que eu tô interiorizando o negócio. Então é assim, sigam a doutora no Instagram, sigam a minha página. E quando segue a doutora, segue a minha página, segue milhões delas. Encham os vossos olhos com coisas boas, tá? A Muito constância do ler, a constância do ver vai fazer com que a vontade venha. Seja para o que for. Quando a gente quer melhorar no trabalho, a gente estuda aquilo que a gente quer. Estudem. Não consigo começar. Começa a ver aquilo o tempo todo, o tempo todo. aproximar Ver de uma ti. comida bonita, ver uma comida saudável, ver um exercício, ver aquele corpo bonito. Começa a olhar fotos de mulheres bonitas. Isso não é se comparar, tá? Não se maltratem. Olhem aquilo como Eu um também destino. posso, eu também posso chegar lá, eu também posso fazer coisas boas. Exatamente. Vejam mesmo fotos de pessoas que conseguiram. Não vejam lá as modelos, porque as modelos são modelos, tem Photoshop, e aquilo não é vida real. Aquilo Procurem a vida real. Procurem pessoas que fizeram, que lutaram, que está na nossa condição, né? olha, Procurem pessoas que estiveram na nossa condição. agora leia, eu vou ler, porque fica mal você ler. Olha, o Roberto está dando um recado dizendo assim: avisem os maridos, por favor, estão avisados de que o investimento no emagrecer também sobra para eles, pois ganham todos ganham em saúde. E é bem verdade, ok? Então, esse É. investimento vai diminuir aí uma série de detalhes para o futuro. Roberto, muito bem, muito obrigada. Então, Mônica, eu vou ter que me despedir. Foi Vamos. maravilhoso estar aqui contigo. Adorei. Tá? Vamos repetir mesmo, porque eu acho que são Vamos. coisas práticas e de vida real, né? Exato. É Coisas bem isso. simples, exatamente, que podem ser feitas, que a Mônica coloca aqui. E assim não sou só eu a falar demais, porque eu sei que eu falo demais, mas é Ah, uma delícia estar com é uma vocês. briga. E olha, muito obrigada, Mônica, por aceitar estar aqui com a gente e dar o teu Ai, testemunho.
e a Obrigada tua eu pelo participação. convite, eu me senti lisonjeada mesmo, me Sim, senti prazer. importante E e tu queria és. agradecer a todas vocês que estão aqui, que estão despendendo esse tempo para nos ouvir duas, É, uma gosta de falar mais que a outra, é uma briga, né? Eu e a doutora, a gente quase não se fala, porque quando se fala a gente fica horas, é, enfim. é, é. Contem conosco, tanto eu acredito com a doutora, eu recomendo todos os dias, em todos os meus posts ela tá lá porque eu posso contar com ela. Vocês podem contar com ela e podem Obrigada. contar comigo. Eu tenho imensos directs no meu Instagram. Mônica, como é que eu faço isso? Gente, eu respondo todo mundo, tá? É, No meu tempo, nem sempre eu consigo responder na hora, mas vocês vão ter resposta, assim como a doutora Isanete também, né? A gente forma uma equipe assim, a gente está sempre atenta e nós fazemos isso por amor, não é por dinheiro, a gente faz isso por amor. Eu criei o Instagram por amor a mim, porque eu queria ter um compromisso com alguém, porque isso ajuda imenso a eu ter constância, a eu dar satisfação, isso porque vocês mesmo. estão me vendo todos os dias. E se eu mudar aqui, vocês vão dizer, Mônica, e podem dizer, puxem lá minha orelha, porque tem que ser assim mesmo. E da mesma forma, eu vou ajudá-las no que eu puder, o que tiver ao meu alcance. Contem comigo. O que eu não souber, eu ligo para a doutora. É boa. É isso mesmo. Então é assim, fica aí. Mônica, você consegue escrever aí, né? No teu. Consigo. Então põe aí o teu Insta. Quer que eu Uhum. escreva? Não, põe lá. Você Eu pode. ponho. É, Aham. põe aí. Eu vou também deixar a referência lá, vou deixar gravado e vai ficar a referência. E é isso que a Mônica falou, a gente tem que pôr para perto da gente essas coisas boas, sabe? E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Então, Tá aí, é aproveitem, só seguir. exatamente, é isso mesmo, ó, @bari underscore da underscore Moni Tem que underscore colocar PT. assim, se colocar lá no arroba Bari da Mone só, PT já aparece Já logo. É, exatamente. Então, é isso mesmo. É um prazer estar a aqui. Marlene já segue. Obrigada, Marlene. Isso, querida. E então, nada, agora é só que a gente vamos nos encontrando mais vezes. Na semana que vem eu não sei do programa, porque eu tenho que ver e eu não tenho isso de memória. E estamos à disposição. É um prazer estar aqui. Meu muito obrigado pela vossa disposição, pelo vosso tempo. E Mônica, um beijinho para ti. Foi muito bom. Roberto, um beijo para ti também. Cuide-se, cuida dessa menina e vamos falando, tá bem? Beijinhos grandes, uma boa noite para vocês. Igualmente. Um bom descanso. Divirtam-se no vosso dia a dia. Aproveitem e Isso, tenham exatamente. carinho. Um beijo. Vá, até logo. Vou fechar. Beijo, boa Flávia, noite. beijos, beijos. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.